Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Tarciane Morafé, sou docente do curso de Estética da Unifor e hoje nós vamos iniciar mais uma live, né? Essas lives estão sendo realizadas pela Universidade de Fortaleza, sempre trazendo nomes reconhecidos de acordo com sua área, pessoa com expertise, né, na sua área, e hoje a gente vai iniciar mais uma live com uma dessas professoras que tem muito a acrescentar no mundo da estética. As lives serão transmitidas pelos canais oficiais da universidade. Então, vocês podem acessar pelo youtube.com/TV Unifor e pelo canal 181 da NET. Para que a gente consiga compreender bem tudo que vai ser falado aqui, conversado, eu peço que vocês coloquem o microfone no silencioso e as perguntas que vocês tiverem pode ser feita no chat. E aí a gente vai transmitindo para a professora à medida que a gente conseguir encaixar dentro do que ela vai falar, ou a gente deixa para o final da live. Eu queria pedir também que as câmeras fossem desligadas durante a live, porque facilita a comunicação e não trava tanto a live, né? Para transcorrer de uma forma mais tranquila. Então, hoje nós vamos falar sobre a atuação da estética na promoção da autoestima e do empoderamento pessoal. E para conversar um pouquinho sobre esse tema super interessante, a gente vai convidar a professora Elis Alves. A professora Elis Alves é fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional, mestrando em saúde coletiva, com experiência de 12 anos em consultório na área de dermatofuncional, 9 anos de docência, né? Ela é docente tanto em graduação como em pós-graduação pela Universidade de Fortaleza. Então, seja bem-vinda, professora Elis, com esse tema tão interessante nessa manhã. Fique à vontade. Obrigada, Tarciane. Bom dia a todos. Ela já me apresentou, né? E assim, eu acrescento aí a paixão que eu tenho pela estética, né? A gente realmente, quem vivencia estética, quem está aqui assistindo, que trabalha com estética, sabe o que eu estou falando, que realmente é uma paixão, é algo que a gente se encanta, se apaixona, e por isso a estética vem crescendo, né? Com esse amor todo que a gente vem dedicando. E aí, para falar sobre esse nosso tema, né, fazer esse bate-papo com vocês sobre esse tema que é tão atual, já que a gente está falando de empoderamento, né, que foi uma das hashtags mais utilizadas no ano passado nas redes sociais. Então, é interessante também a gente fazer essa associação, esse link da estética com empoderamento, que numa estética mais antiga acabava sendo contraditório, né? E aí a gente vai falar hoje sobre esse ganho que a gente teve na estética, sobre esse novo cenário, né? Essa nova atuação da estética. Antes de falar sobre empoderamento, sobre o nosso tema da live, eu queria falar um pouco sobre o que é estética, né? Algumas pessoas procuram a estética porque, como clientes, são apaixonados pela estética, gostam de cuidar da pele, gostam de cuidar do outro, mas eu vou falar sobre as várias atuações da estética, né? Sobre quão abrangente ela é. Então, vou começar falando sobre o que é a estética, quais são as áreas de atuações e as diversas possibilidades de tratamento. Quando você entra no mundo da estética, você vem apaixonada por cosméticos, por tratamentos, por resultados, né? E promoção do bem-estar, porque a gente está falando de autoestima. Mas, quando eu vou estudar estética, é conhecer as diversas possibilidades e, às vezes, eleger uma que você se identifica. A estética ela tem atuação facial e corporal, onde você vai se capacitar, quem já atua na área, trabalha com toda a cosmetologia, eletroterapia, as terapias manuais e protocolos de tratamento das afecções faciais e corporais. E aí, além disso, a gente também tem outras áreas de atuação, como a terapia capilar. Então, na terapia capilar, o aluno ele conhece toda a tricologia, toda a parte de atuação da fibra, do fio e do couro cabeludo. Então, se torna uma área muito abrangente. Então, já que a gente está cuidando de pele, tudo que é pele do corpo, rosto, corpo, terapia capilar, estética íntima, ela está contemplada na estética. Então, é interessante a gente saber disso, por quê? Porque ela é muito abrangente, ela tem diversas possibilidades.
E é pensando nisso que a gente vai falar sobre autoestima, né? Principalmente nesse momento, nesse cenário atual, onde a gente está falando de pessoas que estão mais em casa, estão reclusas, então elas acabam precisando mais de ter esse olhar consigo mesmo, né? Esse autocuidado. Então, o que que a gente percebe? Que as pessoas, no momento que ela procura um tratamento estético, ela está com alguma disfunção que incomoda, seja uma acne, seja uma oleosidade, uma flacidez, um excesso de gordura localizada, e aquilo incomoda, né? E aí ela procura um tratamento estético. No momento que ela vem se entregar ao tratamento estético, ela conhece outra área, que é a área do autocuidado. Ela começa a ser cuidada. Em tempos que tudo é robotizado, e quanto mais automatizado, melhor, mais rápido, a gente percebe como a gente tem falta, como a gente sente uma carência desse toque, né? Desse contato e desse cuidado. Que o profissional da estética tem o prazer de servir promovendo um bem-estar através de uma massagem, através de um tratamento, através de um protocolo que tem um resultado incrível, que faz com que essa paciente, com esse paciente, esse cliente, ele se sinta mais seguro, né? Como eu vou dar o exemplo, por exemplo, de um adolescente. Às vezes ele chega bem receioso do tratamento, às vezes não foi ele que levou, não foi ele que procurou, foi uma mãe, um pai, alguém que levou para fazer o tratamento dessa acne, e a gente percebe na postura do paciente a mudança de acordo com o resultado. Quanto mais ele vai percebendo o resultado, a cada programa de tratamento, a cada semana, a cada atendimento, ele começa a se sentir mais seguro. Então, a gente começa a perceber que a postura mudou. E aí a gente vai perceber como tem impacto. Esse tratamento, ele vai para além da afecção, para além do sistema tegumentar, para além daquele tecido fisiológico. Ele vai atingir a autoestima. Então, a postura desse paciente perante a sociedade, no seu ambiente escolar, ele vai mudar. Por quê? Ele vai se sentir mais seguro, certo? E aí, falando sobre isso, isso vai atingir várias áreas. Eu posso estar falando aqui diversos casos onde a pessoa que está com excesso de peso, que aí vai fazer um tratamento como forma de paliar, como forma de ajudar a complementar essa redução de medidas, que vai tratar uma mancha porque ela não sai de casa sem maquiagem, sem uma cobertura para deixar mais discreta essa mancha, que essa mancha mexe com a autoestima dela. Então, a gente, no tratamento estético, a gente consegue atingir além da pele. A gente vai atingir a alma, a gente vai massagear o ego, vai conduzir essa autoestima e favorecer essa paciente, esse cliente a lidar melhor na sua vida, na sua rotina diária. Então, ele reverbera para um trabalho, um relacionamento, porque você está mais seguro. Então, a gente percebe que esse tratamento, ele não é só de pele. É realmente, a gente vai massagear e atingir a autoestima. Elis, Oi. só falando um pouquinho dessa questão da amplitude que tem as áreas da estética, né? E como a gente cresce a cada dia mais. A gente percebe, é muito, se acha assim que a estética estava muito vinculada apenas com ficar bonita, passar creminho, cuidar só da pele. Mas como você está colocando, a gente cuida muito mais além do que a pele, né? E a gente atua em áreas que ainda são desconhecidas. Então, a gente atua na área da saúde coletiva, né? Na prevenção, como cuidar dessa pele de um paciente diabético, como cuidar dessa pele de um paciente oncológico. Então, dentro da área da estética, sem invadir a área de outros profissionais, mas ela pode atuar ajudando esse paciente a cuidar bem desse maior órgão que a gente, em todos os aspectos, tanto facial, corporal como capilar, a gente está inserido, que é a pele, né? A gente está cuidando da pele, mas a gente vai além, como você está falando, da autoestima, né? De massagear o ego desse paciente, diante de tantas dificuldades que ele está passando, e adequando ao nível socioeconômico desse paciente. Então, o esteticista, o profissional esteticista de hoje, ele tem que ter essa visão ampla de como a estética pode chegar junto, de acordo com esse paciente, né? Individualizar, ver globalmente o paciente, mas dentro de cada situação, isso é de fundamental importância.
Só queria acrescentar. Eu vou me meter um pouquinho, Alice, porque como você disse... É o bate-papo, né? E a estética, quando a gente é apaixonada, a gente não consegue não interferir, Exatamente. Isso que é bom, né? Essa colaboração e a experiência também que a gente tem, tanto quanto o paciente, como a estética muda para a gente, né? Quanto também como profissional. E essa colocação da Tarciane foi interessante também para desmistificar, né? No cenário antigo, a gente tinha uma estética que não era acessível, que era para uma determinada classe, porque a história da estética foi assim. Quando você vai estudar a história da estética, ela foi criada exatamente para um segmento. Primeiro foi criado pensando nas mulheres. Hoje a gente sabe que grande parte dos nossos clientes do consultório são homens que se cuidam e que sabem da importância disso, né? E aí a adesão está sendo cada vez maior. E também desmistificar essa questão da acessibilidade. A gente realmente tem demanda para todo tipo de pele, para todas as questões socioeconômicas, né? Como bem colocou a professora Tarciane, e o principal, essa questão das áreas, né? A atuação interdisciplinar. Essa motivação, né, das outras áreas se incorporarem à estética, exatamente porque ela vai agregar ao seu resultado de cada área, dependendo de cada área. E isso é interessante também para a gente falar, já é um gancho para a gente falar sobre o nosso poder, o empoderamento, né? O que quer dizer esse empoderamento? É você ter autoridade, propriedade, poder sobre determinado assunto. Então, a gente está relacionando normalmente essa expressão, né, essa hashtag, ao empoderamento feminino. Mas quando eu falo em poder e você realmente ter autoridade sobre aquilo dentro dos seus conceitos, eu estou falando sobre diversas situações, né? Então, como é que a gente pode falar sobre esse poder que você tem, sobre essa autoridade que você tem dentro da estética? Quando eu falo sobre estética atual, a gente tem uma evolução que a gente elevou o patamar da estética. A gente tem oportunidade, quem é mais antiga, né, dentro da estética, a gente conseguiu acompanhar isso, né, essa evolução da estética. Por quê? Hoje a gente não tem mais que caber dentro de um padrão. Nós temos os nossos padrões. E aí eu vou falar uma situação muito interessante, que é sobre alguns momentos dentro da universidade, onde a gente percebe que isso impacta na vida do aluno. Quando a gente conhece mais sobre pele, o conhecimento salva, né? O conhecimento, ele te resguarda. Então, o conhecimento, ele te enriquece, ele muda tudo. Então, à medida que a gente percebe que o aluno vai tendo conhecimento, ele começa a fazer escolhas. A gente vê bem na terapia capilar, por exemplo, não existe um padrão de cabelo. Existe você se sentir bem com a sua escolha, com a forma que você gosta de se apresentar. Mas é interessante que, dentro dessa escolha, você dá qualidade. Da mesma forma, no tratamento corporal, né? A gente não impõe, não existe um padrão de beleza, por exemplo. Esse poder que eu tenho de escolher o que eu quero, né? Nesse contexto, ele, com o conhecimento, ele tem que promover em mim qualidade. Por isso que a gente fala muito mais, volta para o bem-estar, volta para essa promoção de bem-estar, de saúde, para eu saber que a minha pele está íntegra, que ela não está desidratada, que ela não está em desequilíbrio, com excesso de oleosidade, que eu, com a minha pele em equilíbrio, eu estou cuidando de mim, eu estou me fazendo bem, e eu estou lembrando como é bom me dar atenção. E aí, isso a gente percebeu muito nesse período onde a gente estava distante, no período do isolamento, onde a gente estava distante do paciente, que a gente passou a dar mentorias virtuais sobre cuidado com a pele. Então, quando a gente falava, olha, vai mais lento, faz desse o seu momento, é o seu momento de spa, né? A gente falava assim, você está se proporcionando algo que é valiosíssimo, que é um momento com você. Então, o paciente ia lá, pegava o produto e aí passava, só que ele não só aplicava, ele passava com uma consciência. E aí a gente consegue fazer isso na estética, né? A gente promove esse bem-estar através do conhecimento. O que é saudável? O que é ter uma pele saudável? Né? Então, é esse poder que a gente promove, esse poder de escolha, de decisão, mas ter consciência do que é qualidade. Ah, eu preciso de uma pele com qualidade. Está me incomodando o uso da máscara, porque através do excesso de segurança, né, que eu preciso, eu estou, às vezes, lesionando a minha pele. Como é que a gente pode fazer para equilibrar? E aí a gente vai lá
e complementa com um bom hidratante, fazendo uso de fazendo um refinamento facial para que eu não tenha dermatite de contato, por exemplo, equilibrando o pH da pele. Então, a gente consegue, dentro do contexto daquela paciente, daquele paciente, desse cliente, dentro do contexto de vida dele, sem mudar muito, fazer pequenos ajustes e adaptações para que ele possa promover esse cuidado. Isso é interessante também na promoção da autoestima. Muita gente falou que sentiu muita falta. Olha, eu senti muita falta desse momento, de ser cuidada, principalmente no período de distanciamento. A gente, dentro da estética, mesmo com o retorno dos atendimentos, a gente continua com todos os cuidados, mas a gente percebe que, como às vezes um olhar diferente, já que a gente só tem os olhos para abraçar, né, e para comunicar, como o olhar é diferente. Quando você olha, você já faz esse acolhimento. E na estética a gente prima muito por isso, né? Esse cuidado, não ser automatizado como o mundo inteiro está, né? Indo para a automatização, indo para essa robotização. Então, a estética ele tem esse grande diferencial e com essa premissa de cuidar do outro, de pensar. E o nosso olhar, ele não pode ser só para o tecido, como eu falei. Ele não é um olhar para a afecção. Aquela afecção, aquela acne, ela tem uma origem por estresse, hormonal, metabólico. Como é que eu posso atuar? Não é só passando um produto, é com conhecimento de toda a fisiologia, para que eu possa atuar lá na origem. Olha, eu fico muito ansiosa, então por isso eu não tomo água, porque eu passo o dia ocupado, eu esqueço, eu não tenho uma rotina de cuidados adequados. Então a gente vai, de repente, ajustando, fazendo pequenos ajustes, pequenas alterações para que ela consiga ter qualidade e ter esse momento, né? Isso a gente falando nesse tratamento de rotina, no famoso skincare, né? Que está tão em alta, todo mundo na adesão. E aí a gente consegue, através da orientação e do conhecimento, proporcionar para a cliente um poder de decisão. Eu vi aqui uma matéria sobre receitas caseiras. E ela já tem o conhecimento para saber o que vai danificar, que vai agredir a pele dela, o que vai colaborar. Eu vi aqui um produto, né, que estão falando muito, está super em alta. Vamos avaliar, vamos ter um olhar diferente. E é essa conscientização do cliente, que é a promoção da estética, uma estética de qualidade, né, uma estética com respaldo que a gente tem hoje. E aí, você colocou dois pontos importantes aí, Alisson, antes da continuidade. Primeiro, a questão da cientificidade da estética, né? Então, hoje, os alunos que cursam estética, eles quando entram na universidade, eles veem como é amplo, né, o conhecimento, como tem que estudar, como tem que aprofundar, como não é só pegar um creme e passar. Ele precisa compreender sobre aquele creme, entender os princípios ativos que ali contém e os benefícios que vão gerar nessa pele, nessa paciente que vai ter essa indicação. Isso é muito importante, porque baseado nesse olhar mais científico, a gente consegue também desmistificar esse cuidado que às vezes o paciente tem em casa, mas que ele olhou num blog, que ele olhou em algum lugar que não era tão confiável, né? Então a gente consegue ter essa visão mais profunda, mais científica sobre o assunto e consegue dar esse aparato melhor para o nosso paciente, né? Essas orientações de uma forma mais eficaz. E outra coisa que é importante é essa visão global do paciente. É muito importante o esteticista hoje ter essa visão integrada do paciente. Ele não pode olhar só uma mancha na pele, um melasma, ele não pode olhar só uma estria, ele não pode olhar só uma acne. Ele tem que ter esse olhar integrado desse paciente, ele tem que ter esse olhar da rotina do paciente, das emoções, das situações que esse paciente vem vivendo, porque tudo isso pode estar impactando naquela disfunção estética, ou pode impactar no resultado do tratamento, né? Então, o esteticista atualizado é um esteticista que estuda, que aprofunda os seus conhecimentos, que produz, né? Nós estamos precisando cada vez mais de produção do esteticista, uma produção científica séria, e que tenha essa visão integrada do paciente para que a gente tenha melhores resultados. Muitas vezes a esteticista, as alunas, elas falam, professor, mas eu estou fazendo isso, está tudo corretinho o que ela está fazendo. Só que às vezes ela esquece de olhar o todo desse paciente, é no todo que ela precisa trabalhar. Então a gente tem esses recursos, nós temos óleos essenciais, nós temos terapias de spa, nós trabalhamos com aurículo, então todos esses recursos podem ser somados, né?
integrados a esse tratamento que vai além da disfunção que está se apresentando naquele momento. Então, o microfone está desligado. Pronto. Pronto, liguei. Exatamente. Essa colocação das possibilidades de tratamento nos leva a esclarecer também sobre isso, né? Além da estética facial, corporal e terapia capilar que a gente falou, a gente tem segmentos dentro da estética que a gente pode trabalhar para incorporar no tratamento uma qualidade, né? A professora Tarciane citou as terapias de spa, né? Os tratamentos. Quando a gente lembra de promoção do bem-estar, de terapias, né, que vão proporcionar esse relaxamento, a gente lembra muito de spa. Lembrando que quando você trata uma afecção, você já está promovendo bem-estar e saúde nesse paciente, né, saúde de pele. Só que quando a gente incorpora essas terapias integrativas que estão tão presentes em outras afecções e outras doenças, né, em outras patologias, na promoção da saúde, a gente consegue contemplar dois segmentos no mesmo tratamento. Por exemplo, se esse paciente está com problema de dermatite, se ele está com problema de mancha, né, ou acne, né, falando especificamente nesse processo inflamatório, a gente consegue diagnosticar aquela afecção estética, aquela patologia estética, aquela disfunção, e quando eu vou lá na origem do problema, eu consigo ver se existe algum desequilíbrio emocional. A gente até brinca que muita gente diz, tudo é estresse, né? Tudo é estresse, então o estresse ele causa muita coisa. Realmente, o desequilíbrio no nosso sistema, no nosso organismo, ele vai desencadear várias doenças. A gente já sabe disso, isso já é comprovado, que a tranquilidade, né, que o equilíbrio que a gente precisa, ele vai nos ajudar na imunidade também. Se eu estou bem, se eu estou equilibrada, eu estou fortalecida. E aí é por isso que em tempos de estresse a gente aumenta muito o cortisol e o cortisol ele vai bloquear meus objetivos. E aí eu percebo uma pele mais inflamada, eu percebo que aquela pessoa mais estressada, ela é inflamada, ela é reativa, então ela vai desenvolver de forma mais fácil a mancha, ela vai exacerbar esse processo inflamatório da acne, ele vai acentuar uma retenção de líquido, ele vai dificultar na redução de medidas, porque existe um fator metabólico de bloqueio através desse excesso de cortisol e tudo se dá pelo estresse. Então, se eu estou fazendo o tratamento, utilizei toda a terapia combinada, todos os recursos que eu preciso de cosmetologia, de eletroterapia, de terapia manual, de orientação do paciente, englobei tudo isso no meu tratamento. Mas se eu não tenho esse olhar e essa sensibilidade para esse paciente que um dos fatores agravantes é o estresse, eu não consigo um resultado tão eficaz. E é aí onde entram as terapias que a gente também tem na estética, que são maravilhosas. Recursos como aromaterapia, terapias de spa, trabalho com o relaxamento de musculatura, com ventosas, né? Os banhos, os sais, e aí que a professora Tarciane domina tanto, né? E sabe explicar muito mais, que onde eles vão entrar com os recursos complementares, mas que eles são de extrema importância. Então, eu consigo atuar com dois segmentos para o mesmo resultado. Estou trabalhando com pele, estou trabalhando com estética facial, estética corporal, mas quando eu agrego valor com as integrativas, com as terapias que vão proporcionar um relaxamento, eu consigo ver a diferença na postura. A gente percebe que esse paciente ele chega travado, ele chega tenso, reativo, inflamado, falando alto, a gente vê que a pele é avermelhada, aí começa a fazer link da avaliação com o quadro clínico. E aí, quando eu começo a proporcionar o relaxamento, com a aromaterapia, com os óleos essenciais, com as terapias que eu vou conduzindo, com o meu tom de voz, com a cromoterapia, com a reflexologia. Então, eu estou atuando de forma indireta na afecção. E aí eu começo a perceber esse paciente, esse cliente relaxando. E isso a gente falando no acolhimento, desde o acolhimento. Então, esse olhar no tratamento estético, ele vai do início para o meio até o fim. É um acolhimento que eu tenho que fazer, que eu tenho que pensar lá na recepção. Se ele esperar muito, ele vai se estressar, isso vai prejudicar meu tratamento. Se ele não está tendo um sono adequado, o tratamento é de acne, mas se eu não pensar que ele não está dormindo direito, que ele passa o dia dormindo e a noite acordado, está todo conturbado o horário dele, isso vai influenciar no meu tratamento. Se ele está fazendo um tratamento rejuvenescedor e não toma água, e eu não sei disso, essa informação é extremamente importante.
eu não vou ter um bom resultado. Então, isso me leva a pensar que o tratamento estético, ele é abrangente, eu preciso ter essa visão global. E algumas áreas e alguns recursos, por exemplo, na alimentação, na nutrição, eu tenho como atuar no nutricosmético, mas dependendo da carência, eu tenho que entrar numa equipe multidisciplinar, onde eu vou precisar das outras profissões para agregar. E é por isso que é tão interessante a gente se colocar como estética, como a Tarciane falou no início, associando aos outros profissionais do grupo. E com isso a gente ajuda a aumentar a promoção. Então, tanto a gente entra para complementar um tratamento de obesidade na nutrição, um tratamento psicológico, um tratamento de cirurgia plástica, que a gente vai atuar no acompanhamento pós-operatório, como outras áreas vão agregar valor ao nosso tratamento. E isso que é interessante, a gente ter esse olhar assistencial, dessa visão interdisciplinar e multidisciplinar, certo? E aí que a gente consegue trabalhar tão bem isso, desde a universidade, dentro da sala de aula, a gente consegue colocar para o aluno a importância da psicologia na autoimagem, a importância da nutrição, então a gente consegue incorporar, já que estética é saúde, ela vai estar dentro do grupo de saúde, cada um fazendo a sua função e todos com o mesmo objetivo: promover bem-estar, promover qualidade para esse paciente e o principal, orientar, dar essa orientação para que esse paciente, esse cliente, ele passe a ter esse olhar crítico, passe a conhecer. É muito interessante quando a gente, dentro da prática clínica, quando a gente conhece o paciente e começa a acompanhá-lo durante muito tempo, que ele já chega com outro olhar, com outra crítica. Eu vi tal tratamento na revista, na TV, nas redes sociais, mas eu acho, aí ele já tem o posicionamento dele. E aí a gente vê que isso é um resultado de uma promoção de estética científica, né? Uma estética adequada, é conscientizar esse meu paciente, certo? Outra coisa importante, Elis, dessa mudança de paradigma na estética e que cabe aí no empoderamento, é a quebra desse padrão de beleza, né? Todo mundo tem que ser assim, assado, e todo mundo cabia naquele formato, né? Todo mundo ficava quadradinho dentro de um formato de padrão de beleza. E esse paradigma se rompeu, ou está se rompendo. Hoje a gente busca valorizar a beleza que tem em cada um. Então, cada um tem o seu fototipo, tem o seu biotipo, e nunca vai conseguir se adequar a uma Gisele Bündchen, porque ela não é assim, mas ela é bonita da forma que ela é. E aí a gente valoriza, melhora a qualidade de pele, melhora a silhueta, da forma que ela se sinta bem. Então, a estética hoje também tem essa visão diferenciada. A gente não pode, quanto esteticista, principalmente quanto profissional da área, querer enquadrar o nosso cliente em um padrão. A gente tem que valorizar aquilo que ele tem de bonito, valorizar a autoestima e procurar exatamente dar essas orientações para que cada vez ele saiba se cuidar melhor, se cuidar mais e promover o que nós estamos nos propondo, que é a saúde desse paciente, né, de uma forma integral. Exatamente. E aí leva para o próximo assunto, né? Que a gente vai falar um pouco sobre a parte científica, né, que a gente tem presente no mundo acadêmico, né? A estética, ela vem com essa consciência de promoção do bem-estar, a Tarciane já falou, esse olhar da estética científica que a gente precisa, e isso fez com que a gente evoluísse muito durante os últimos 10 anos, a estética deu um salto muito grande, como eu já falei, e isso mudou também a consciência do profissional de estética, em buscar mais e pesquisar mais. A gente tem a possibilidade, dentro do laboratório, de desenvolver várias pesquisas. Dentre elas, a gente teve assim, resultados interessantíssimos com alguns trabalhos que falavam exatamente sobre essa autoestima, sobre esse padrão de beleza que não existe, porque cada pessoa tem um padrão diferente, cada uma quer buscar algo diferente, tem um objetivo diferente, e isso conscientiza tanto o profissional quanto o paciente. E aí, falar um pouquinho sobre essa parte científica do curso, certo? Quando a gente desenvolve esse aluno, quando a gente acompanha para que ele tenha essa habilidade, né, em tratamentos estéticos, essa graduação tecnológica, é interessante lembrar que a gente também está promovendo um cientista.
A cada vez que ele faz uma pesquisa e ele tem a oportunidade de fazer em todos os semestres, ele tem um olhar diferente, mas ele consegue pesquisar, ele ter esse cuidado, né? Esse autocuidado e essa inquietação sobre tudo que está sendo apresentado, sobre o que a gente tem hoje na cosmetologia, na eletroterapia, mas ele é inquieto e ele vai buscar mais. E a gente tem possibilidade de desenvolver pesquisas dentro da estética que enriquece muito lá na prática clínica. Ele consegue ter um olhar diferente, ele consegue se atualizar de uma forma diferenciada, buscando essa parte científica. Então, a pesquisa ela está presente na promoção da saúde, a pesquisa ela está presente na construção desse profissional, que aí também é um ponto importante de falar do estética, né? E aí isso também desmistificou um pouco sobre a estética relacionado a só a promoção da beleza, né, que a gente iniciou falando isso. A gente hoje tem um cenário diferente, um perfil de público diferente. Hoje o nosso cliente ele é mais crítico realmente porque a gente orienta isso, mas ele busca mais, ele tem mais acesso a informações adequadas, inadequadas, ele tem acesso a lançamentos, e aí a gente como profissional de estética ou como formador de opinião, como professor, a gente consegue mensurar e dosar o que realmente é funcional, dos lançamentos, acompanhar, sempre estar atual. E o que a gente vem percebendo da área da estética é que durante tudo que a gente passou nos últimos anos, crise, mudanças financeiras, e nesse período de isolamento, a estética ela é uma área que ela consegue segurar. E a gente percebe também a adesão das pessoas, várias pessoas de outra área que de repente atuavam. A gente tem no nosso quadro de alunos, né, discente, que a gente recebe muita gente que atuava em outra área, mas sempre foi apaixonado por estética. Então, começa a buscar a formação, a graduação tecnológica com esse objetivo, trabalhar com o que ama. Às vezes gosta de outra questão mais burocrática, gosta de outra área, mas sempre teve uma paixão pela estética. E aí, no momento certo, ele busca, por quê? Porque é uma área que ele sempre teve afinidade. E aí, a gente percebe que a estética ela está crescendo muito, ela está em constante crescimento e que as pessoas estão tendo mais consciência do que é o tratamento estético. Qual é o meu objetivo com o tratamento estético? É só ter resultado? Às vezes é o que motiva o cliente a procurar um tratamento, mas ele não é só isso que ele vai encontrar. Quando o paciente ele chega, ele tem, como eu falei, essa massagem no ego, esse relaxamento, essa conduta de se sentir bem, de se sentir melhor, começa a ver resultado e de se sentir confiante em outras áreas da vida. Então, é esse tipo de estética, né? Pode falar, tá? Antes de tu se adiantar um pouquinho, vou pegar só num ponto que eu acho importante a gente destacar aí que você tocou. Outro rompimento aí, outra quebra de paradigma, essa questão dos nossos alunos, a gente vê um diferencial, né? Que são exatamente pessoas mais maduras, muitas vezes, que já fizeram outra faculdade ou que interromperam uma faculdade porque não se identificaram e resolveram vir para a estética, né? E quando eles se deparam com a estética, eles veem que ela gosta não só por ser cliente, ela às vezes vai por afinidade, porque gosta de se arrumar, gosta de se cuidar, e quando chega lá dentro, ela se encanta. Eu sempre digo para os alunos assim, tem muitos alunos de outras áreas da saúde, hoje enfermeiros, dentistas, entrando na área da estética, e quando eles fazem os cursos, né, ou entram na universidade, eu digo, você nunca mais sai. Né? Uma vez entrou em contato com a estética, você realmente não consegue, porque é um mundo que te encanta, porque é um mundo que muda a sua vida. Então, como você falou, o aluno ele começa a mudar, a gente começa a perceber essa mudança durante o percurso na universidade. A gente começa a ver a mudança por ele, a postura, a alimentação, os cuidados. Então, você começa a ver o sorriso largo, que muitas vezes era uma cara triste, né? A valorização da forma como ela é, mas ela se valoriza, você percebe a autoestima mudando. Então, eu digo, quem entra na estética não consegue mais sair, porque a transformação começa de si, né? E esse paradigma que antes existia do profissional faz uma faculdade e vai ser eternamente essa a minha profissão para o resto da vida, hoje isso não existe mais, e isso é muito bom e importante. E agrega valor à nossa estética, porque quando ele vem para a estética, quando ele busca, depois de já ter percorrido outros caminhos profissionais, ele vem com mais certeza, ele vem com mais vontade, ele vem com mais paixão, com mais dedicação. Então, isso nos traz profissionais mais capacitados, profissionais
mais resilientes, né, dedicados, e isso vai influenciar diretamente na nossa estética científica, porque quando eles abraçam a pesquisa ao longo do curso, a gente vai vendo a evolução desse profissional, né? A gente vai vendo esse profissional se formando e a gente fica muito feliz como docente, porque a gente se enche de orgulho quando eles estão lá apresentando seus trabalhos nos congressos, ganhando, né? Muitas vezes concursos científicos, então isso é muito enriquecedor, e isso foi uma quebra de paradigma dentro da estética, que há 15 anos atrás não existia nem universidade. Então, em pouco tempo, a gente conseguiu crescer muito e valorizar muito essa área, que ela realmente é encantadora, e quem entra não sai mais. É verdade. E as outras áreas, né, que a gente consegue trabalhar, além de tudo que a gente já falou aqui, sobre facial, corporal, capilar, sobre a parte de terapias de spa, sobre a parte de pesquisa. Então, a gente tem braços e diferentes cenários onde o aluno ele pode, né, desenvolver. A gente tem, como a Tarso falou, orgulho, né, muito orgulho dos nossos alunos, as pessoas que eles se tornam com valores diferentes, e a gente realmente fica aplaudindo na plateia quando ele sobe ao palco para apresentar uma palestra, quando ele se desenvolve no mestrado, quando ele está fazendo sucesso na carreira, clinicando, atendendo, né? Então, realmente, diversas possibilidades para a atuação da estética. E é importante lembrar também sobre o valor. A gente promove muito essa questão do bem-estar, do relaxamento, desmistifica um pouco esse cenário antigo que tinha da acessibilidade da estética, né? Hoje a estética ela é acessível para todo mundo e eu vejo muita gente que coloca como prioridade, então não é algo que é inacessível ou que é direcionado para um grupo, por exemplo, específico. Mas a gente também conscientiza esse aluno, como é o caso de tratamentos na comunidade, né? Já foi até citado aqui pela professora Tarciane, esse cuidado com o idoso, com o diabético, com essa orientação do adolescente, que não vai só com o cuidado da pele. A gente vai falar de pele, mas é do autocuidado. E aí essa parte de saúde coletiva mesmo, né, do bem-estar, na atenção primária, onde a gente vai orientar, onde a gente vai chegar, a gente vai ter acesso a esse paciente, que ele está, de repente, com outro olhar, outra visão, mas que a gente consegue agregar, trazendo a estética, trazendo a promoção de saúde, bem-estar, em alguns momentos tão difíceis, né, que é, no caso, assistencial, da estética hospitalar, da estética na comunidade. Então, a gente consegue dar esse olhar para valorizar e para passar para esse aluno outro olhar, né, digamos assim, para esse paciente, desse cuidado realmente. E é interessante a experiência desse contato do aluno com esse público, né? E aí eles percebem quanto ele pode fazer diferença naquelas pessoas. Então, a gente consegue aumentar esse olhar, essa visão para esse aluno. Outro ponto interessante também que a gente tenta priorizar nesse aluno, na construção desse profissional, falando da vida acadêmica, é sobre a gestão, né? Eu conheço muita gente, a gente está bastante tempo, né, Tarciane, né, dentro da estética, que a gente começou muito jovem, né? A estética, somos muito jovens, então a gente conhece muita gente que tinha um excelente potencial, essa capacitação, eram pessoas profissionais, assim, realmente de mão cheia, né, como a gente costuma falar, de muito conhecimento, mas que não tinha essa gestão, esse olhar de gestão. Então, na construção desse profissional, a gente tem esse cuidado, uma das nossas prioridades é promover esse olhar administrativo, de gestão, porque, independente da escolha desse profissional lá na frente, o futuro dele, o que ele idealizou, ser um dono de clínica, ser um profissional que atende em domicílio, ou ser um funcionário, ele tem que ter gestão. Gestão com a empresa dele, que é ele, o atendimento dele. Então, dentro da construção desse profissional, a gente consegue conduzir também pensando nessa visão de gestão, de empreendedor. E aí a gente tem momentos dentro do curso, né, nessa construção que eu falei, que ele vai ter esse olhar de gestão, gestão financeira, gestão de mercado, sobre marketing, né, esse olhar da marca dele, como é que eu trabalho a minha marca, como é que eu trabalho
me coloco dentro de uma equipe de funcionários, dentro de uma clínica, como é que eu faço essa gestão? Qual é a minha meta pessoal? Eu tenho uma meta aqui da empresa, porque eu sou funcionário, mas qual é a minha meta pessoal? E isso é extremamente importante. Por quê? Não adianta ter só o conhecimento, não adianta do recurso, conhecimento da pele. Se eu não tiver gestão, eu nem sei me promover, né? Então, a gente tem sempre essa condução. E aí, falando um pouco sobre, a gente já falou aqui alguns pontos do curso, né? Do curso de graduação tecnológica em Estética e Cosmética Unifor, eu vou falar um pouco sobre como é essa distribuição, né? Como é que, para quem aqui já é aluno, já sabe o que eu estou falando, como é essa condução, onde eu vou ter teoria, prática, onde eu tenho essa parte de cientificidade, essa gestão, como é que é conduzido, né? Dentro do curso de Estética e Cosmética Unifor, o aluno ele vai atuar em 3 blocos, né? O primeiro ano, que é o bloco de corporal, onde o aluno ele vai ter todo acesso a todas as informações de cosmetologia, de morfofuncional, vai conhecer tudo sobre pele, análise de pele, saber sobre o sistema tegumentar, sobre a avaliação de pele. Então, vai conhecer todas as afecções, as formas de avaliação e os recursos de eletroterapia aplicada à estética, cosmetologia e recursos manuais. Então, eu consigo, juntando essa tríade, todo o conhecimento básico, elaborar um tratamento corporal. Então, no primeiro bloco, ele vai ver tudo sobre corporal. No segundo bloco, que é no segundo ano, ele vai começar a conhecer a estética facial, tudo sobre facial, anamnese facial, as afecções faciais, eletroterapia facial, cosmetologia, onde ele vai entender tudo sobre o cosmético que ele vai utilizar, sobre o ativo, sobre o veículo mais adequado, as propostas de aditivos para aquele produto, sobre formulações, sobre todos os tipos e componentes de produto para que ele possa indicar ou utilizar. E as terapias manuais no facial. E aí, fechando esse bloco de facial, ele entra na parte de integrativas, né? Onde ele vai utilizar todo o conhecimento prévio dos 2 primeiros anos e atuar na estética facial, corporal e nas terapias capilar. E aí, com isso, ele consegue trabalhar em diversos segmentos, como a gente já apresentou aqui, terapias de spa, né? E aí ele também vai ter, dentro dessa caminhada, né, desse circuito, onde ele vai percorrer esse caminho evoluindo de forma gradativa, ele também vai ter a possibilidade de aprender gestão, que a gente já falou que aqui é tão importante, né? Então, ele vai conseguir administrar o negócio dele como pessoa e dele como empresa. Então, ele vai ter esse olhar de gestão e empreendedorismo. O interessante esse caminhar, né, Liz, nesses blocos, é que você vai percebendo o aluno mais maduro, e quando chega no terceiro bloco, que a gente tem esse aluno mais maduro, dentro das pesquisas, essa pesquisa se aprofunda, né? Ele já está mais maduro no conhecimento das técnicas em si, então ele se aprofunda na gestão. Ele vai se aprofundar na formação de si mesmo, saindo um pouquinho dessa clínica mais seletiva para uma comunidade. Então, levando esse cuidado à comunidade, junto à comunidade. Então, eu acho perfeito essa caminhada dele, né? Porque no terceiro bloco é um aluno que está mais maduro, já está mais tranquilo. Então, ele está pronto para agregar ainda mais valor a essa profissão, né? De esteticista. E o interessante também é que todas as disciplinas, elas não vão sendo segmentadas, elas vão perpassando todo o curso. Então, ele tem a oportunidade de dar continuidade. Aquilo que ele aprendeu no começo, ele nunca mais vai ver? Não. Ele continua vendo, né, agregando esse conhecimento e somando com os outros durante todo o curso. Eu acho isso riquíssimo do nosso curso, né? Esse perpassar por todas as disciplinas, essa ligação, essa conversa que uma disciplina faz com a outra. Isso é enriquecedor para o aluno e para nós, como docentes também. Exatamente. É uma construção de saberes, né? A gente consegue, o que viu lá no início, consegue amadurecer, que aí é o tempo que o aluno tem e com os diversos recursos que a universidade oferece, para que ele possa ir fortalecendo e assim se construindo, né? Tendo esse crescimento profissional. O que é interessante? Quando a gente, além de todo esse conhecimento, a Tarciane falou sobre profissionais de outras áreas que entram na estética, que mudam
de profissão, né, para começar a trabalhar com o que ama. Às vezes gosta de outro setor, não se identificou, e aí vem trabalhar com o que ama. É frequente, é algo recorrente dentro da estética, realmente. E a gente também tem pessoas que trabalham com outras áreas que agregam, que entrelaçam dentro da estética e buscam o curso de estética para que eles possam melhorar. A gente fala das micropigmentadoras, das maquiadoras, né, do profissional que trabalha com cabelo, né, dos cabeleireiros, que são pessoas que eles vêm com uma carga, né, de conhecimento, com conhecimento prévio, e eles vêm para agregar com o seu conhecimento, a sua experiência e para absorver todo esse conhecimento científico. E aí eu tenho, de repente, uma maquiadora que não sabia da importância do cuidado com a pele, da orientação dessa cliente que ela tem, que ela vai maquiar, ela não sabe sobre o cuidado, a necessidade, não sabe sobre cosmetologia, maquiagem funcional, não sabia, não entendia sobre biossegurança, e aí começa a agregar valor no atendimento dela e a abrir as possibilidades de tratamento. Ela continua sendo micropigmentadora, ela continua micropigmentando sobrancelha, maquiagem, lábio, mas ela consegue associar os tratamentos estéticos através desse conhecimento. Assim como um cabeleireiro que já trabalhava com fio do cabelo, com embelezamento, e ele começa a agregar valor com a parte de terapia capilar. Então, ele vai incorporar e engrandecer seu nome, sua experiência, através do conhecimento, e ele vai enriquecer a sua área. Aí vem a questão da cosmetologia, da importância do conhecer da cosmetologia, né? Porque a partir disso muda tudo para uma pessoa que já teve câncer, por exemplo. Então, a indicação dos cosméticos adequados para essa paciente, da maquiagem adequada, né? Do tratamento capilar que ela pode fazer à medida que o cabelo vai nascendo, né? O que é que ela pode fazer. Então, a parte da cosmetologia, o estudo da cosmetologia, agrega muito valor a esses profissionais também que somam com conhecimento da estética, porque ele passa a ter uma visão diferente da profissão anterior. Então, isso soma, né? E para o esteticista em si, é de fundamental importância que ele conheça a cosmetologia, para que ele consiga direcionar para os diversos públicos que a gente tem, para o público masculino, para a gestante, para o paciente oncológico. Então, hoje a cosmetologia cresceu muito e cresce rapidamente, né? E aí a gente precisa acompanhar essa evolução, para que a gente não danifique a pele da nossa paciente, para que a gente não traga prejuízos. Então, não é só não fazer efeito, mas o trazer prejuízos quando a gente não sabe o que está fazendo. Exatamente. E aí, com isso, a continuidade disso, como é que, do momento que eu adquiri um resultado, eu vou dar continuidade, né? O tratamento estético, ele, apesar da gente ter aquelas clientes que são cativas, aqueles clientes que nunca deixam de fazer, mas a gente tem a nossa obrigação, né, responsabilidade, nosso compromisso é realmente orientar esse cliente, baseado em tudo que a gente vê durante esses 3 anos, dentro de uma graduação tecnológica, baseado em todo o conhecimento que nos é despertado, que a gente continua buscando, a gente vai atuar no tratamento, no preparo e no pós. E o que é o pós? É orientar, é conscientizar essa cliente, esse paciente, a ter rotina de cuidado com a pele. Quando a gente orienta tratando só a afecção, ele não tem tanta adesão quando a gente orienta o cuidado com essa pele para o momento dele. É o momento que ele tem com ele. A gente sempre fala assim, olha, é o seu momento. Então, vai aplicar um produto na área dos olhos, vai ser naquele momento de relaxamento. Vou aplicar massageando o produto do rosto, no momento que você vai lavar o rosto, no momento que você vai cuidar do seu cabelo, passar um produto corporal para firmeza, para redução de medidas, ou seja, um hidratante, eu conheço, o paciente ele vai conhecer a importância do hidratante, a importância da terapia manual e, principalmente, vivenciar esse momento como uma experiência para ele, né? Eu estou fazendo bem para mim, eu cuido de todo mundo, né? Eu compartilho o cuidado com todo mundo, eu sempre estou preocupado com todo mundo e comigo, né? Eu tenho que ter esse meu momento. Então, quando você vai por esse lado de promoção da autoestima, promoção do bem-estar, o seu momento de relaxamento, o seu momento de cuidado, a adesão é bem maior, porque aí é uma experiência, não a aplicação de produto. Eu não estou pedindo para ele utilizar um produto por usar, eu estou pedindo para ele cuidar da pele dele, desse bem maior que ele tem, né? Desse envelope
papel de presente que ele precisa cuidar, até porque reflete. A pele, a gente sabe que reflete tudo. É uma comunicação que a gente tem. Se a gente não está bem, a pele está diferente. Se a gente não está se alimentando direito, a nossa pele fica diferente, tudo muda, né? À medida que vai passando o tempo, os fatores externos e a fisiologia do envelhecimento, ele também vai mudar, então ela transparece. Então, esse autocuidado, ele te dá esse poder, esse controle de continuar com qualidade. Tem aquela paciente que não quer envelhecer, não quer aparecer, não quer ter rugas, não quer ter qualidade de pele, mas tem aquela paciente que não se importa, que não se incomoda, ela só quer qualidade de pele, ela quer pegar na pele e se sentir bem. Ela quer ter esse bem-estar no cuidado, certo? E aí, aproveitando aqui sobre tudo que a gente falou sobre estética, a gente começou falando sobre paixão e estética, né? Que somos realmente apaixonados. Como a professora falou bem, colocou bem, que entra na estética é difícil sair, porque a gente se apaixona. E o nosso primeiro cliente somos nós. Quando a gente começa a conhecer, a gente começa a se cuidar diferente, a gente começa a ter um olhar para todo mundo, os nossos familiares, marido, namorada, esposa, todo mundo diferente, porque a gente gosta de se cuidar e a gente gosta de cuidar do outro. Então, a gente começa a tratar todo mundo de casa diferente, orientar de uma forma diferente, e aí tudo vai criando um estilo de vida, né? Ele vai promover esse estilo de vida, que é super agradável. E o que é interessante a gente finalizar falando sobre, além da promoção da estética, né? A gente tem essa possibilidade de atuar nessas diversas possibilidades. Então, se para quem não é da estética ainda, se você se identifica como cliente, como profissional, já atua em outra área que trabalha com beleza ou trabalha com cuidado de pele, eu te convido a conhecer o nosso curso, né? Nosso curso de Estética e Cosmética Unifor, a graduação tecnológica, onde lá você vai ter toda essa possibilidade, além de todo um suporte de laboratórios, que é nosso grande diferencial, né, Tarciane? Eu fico muito encantada cada vez que eu vou apresentar os nossos laboratórios. Toda visita que chega, a gente vai logo levar para conhecer todos os nossos recursos, um suporte imenso, vários laboratórios, né? A gente tem laboratório de facial, massoterapia, terapia capilar, de maquiagem, estética corporal, multifuncional. Então, a gente tem diversas possibilidades, todo um arsenal, um suporte de equipamentos em eletroterapia, cosmetologia com diversas possibilidades diferentes, tanto manipulado como industrializado, para a gente dar possibilidades para o aluno e todo um corpo docente de muita qualidade, que a gente preza por isso, né? Onde a gente eleva os tratamentos estéticos, a atualização, sempre voltado à parte científica, né? Ao que tem fundamento realmente baseado em experiências clínicas e fundamentos científicos. E aí eu te convido a conhecer. Se você não conhece estética ainda, se você tem vontade de fazer uma graduação, vem conhecer os nossos laboratórios, vem conhecer toda a estrutura que a gente tem, né, de estética, para que você possa realmente entrar nesse mundo e se apaixonar. Além das possibilidades que a universidade apoia o curso, né, em relação à monitoria, a intercâmbios, né? Então, as possibilidades são amplas, né? Bem ampla mesmo. E o curso de estética em si, os laboratórios, eu nunca vi igual, sinceramente, né? Porque a gente está sempre se atualizando. Então, o que vem de novo, a gente busca completar os nossos laboratórios para trazer isso para o nosso aluno, para que ele esteja realmente caminhando junto com o mercado de trabalho. E a gente tem um Instagram, não é, Liz? Que quem quiser tirar alguma dúvida depois da live, quem quiser perguntar um pouco mais sobre o curso, pode entrar no Instagram. Pode dar o... Exatamente. Através do Instagram, se você tem alguma dúvida especificamente sobre o curso, você pode, através do Instagram, da nossa rede social Estética em Foco, Unifor. Então, a gente pode tirar suas dúvidas, falar mais sobre os nossos diferenciais, né? As possibilidades de entrada também e os períodos. E aí, vai lá que a gente tira todas as tuas dúvidas, certo? Quero agradecer aqui o convite, né? Agradecer toda a equipe da TV Unifor, agradecer a professora Tarciane, muito obrigada. Quero agradecer a todo mundo que participou, espero ter colaborado com vocês, tirado as dúvidas, certo? E espero que vocês tenham percebido, assim, como a gente se sente trabalhando com estética, e espero que você venha conhecer o nosso curso. E em nome da Universidade de Fortaleza, a gente agradece também sua disponibilidade, essa conversa que foi muito boa, muito esclarecedora,
E a gente deixa aberto, o campo de comunicação entre a gente está sempre aberto para vocês, né? Então, quem quer conhecer um pouquinho mais, vai lá no Instagram da Estética e Cosmética Unifor, que a gente tira todas as dúvidas, a gente lhe espera lá no Unifor, a gente apresenta os nossos laboratórios, nossas instalações, estamos à disposição para vocês. Tenham um bom dia. Bom dia, obrigada. Tchau, gente.